Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu estava essa semana lendo essa passagem, conhecida, mas a gente lê. E de repente eu lendo, eu troquei uma palavra aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quer perecer, morrer, deixar de existir. Eu fico às vezes, tem dia que eu acordo triste, pensando que o tempo está esgotando e quantas pessoas vão perecer. Quantas pessoas que a gente vai olhar, cadê fulano? Cadê fulano? Não foram salvos. E é uma coisa tão simples. Uma vez eu falei isso, eu estava evangelizando, a pessoa falou assim: eu vou ter que virar crente? Você acredita em Deus? Acredito. Então crente você já é, querido. Você está me perguntando se você vai ter que ir para uma igreja? Aí, se você vai ter que deixar a sua bebida, seu cigarro, seu vício, é isso? Aí a pessoa se abre. Eu falei: não, você não vai deixar. Deus vai tirar. Porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar em coisa errada. Onde tem o pecado, ele está cheio de vício. Aí eu falo o exemplo de mim. Fumava 3 maços de cigarro, cachimbo, gastava meu dinheiro em fumo importado, caríssimo, para sustentar um vício nojento. E eu aceitei Jesus com o meu cigarro, assisti o culto com o meu cigarro, e eu, às vezes no culto, eu falava assim: ai, não aguento mais, acaba logo, que eu quero ir embora fumar. E eu falava isso para a pessoa. Eu falava: meu querido, a igreja, ela só vai te indicar e ficar te orientando o caminho que você tem que seguir. Porque fora dela você se perde também. Agora, aceitar Jesus, não é o que você está pensando. Quem aqui aceita Jesus nessa noite? Eu, uma vez, era já convertido, mas todas as vezes que eu escutava um pastor ou um pregador falando: tem alguém nessa noite que aceita Jesus, eu levantava a mão, alguém falava assim: não, você já aceitou. Eu falei: mas eu não consigo assimilar isso. Porque quem aceita, eu aceito. E toda vez que foi me perguntar, eu estou me sentindo e levantar a mão. Até eu entender que uma vez que você aceitou Jesus, que você largou aquela vida de pecado, acabou, né? É só você não se tornar o escravo dele de novo. E como eu falei que aceitar Jesus é você ter a vida, eu lembrei até de uma historinha. O cara matou um outro e foi condenado à forca. E foram pedir ao governador pela vida daquela pessoa. Governador,
clemência. Ele estava bêbado. A outra pessoa também não valia nada. Não condena, não. Vai. Dá uma chance a ele. O governador pensou e falou assim: mas antes eu quero ir conhecer a quem eu estou perdoando. O que o governador fez? Escreveu lá o indulto, a carta perdoando ele. Ele pegou uma Bíblia, botou a carta ali dentro, fechou, botou um terno, uma gravata, né? Porque muitos acham que crente tem que andar desse jeito. Então vai andar desleixado. Mas isso não identifica o crente. Mas assim ele se achou e ele foi até a prisão. E chegou na prisão diante da grade e falou para aquele homem com a Bíblia na mão: você aceita o perdão? E aquele homem não sabia que era o governador. Ele achava que era um pastor. Falou: não, eu não aceito essa vida aí não. Estou nem aí para o teu Deus. Começou a xingar, cuspir, falar um monte de desaforo. E novamente o governador, disfarçado de pastor, falou: rapaz, a tua vida está aqui dentro. Não está não. E vai embora daqui. O carcereiro vira e fala: é melhor você ir embora. E ele foi embora. O carcereiro virou para ele e falou: seu idiota. Por que eu sou um idiota? Aquele que você pensou que era um pastor era o governador. E sabe o que estava dentro daquela Bíblia? O seu indulto. O perdão que ele estava te dando, que já estava assinado, estava dentro da Bíblia. E você recusou. E quando chegou na morte dele, ele olhou para o povo e falou: vocês estão pensando que eu estou morrendo porque eu matei alguém? Não. Eu estou morrendo porque eu recusei um perdão. Essa história é pequena, mas ela fala profundamente com a gente. Porque é isso que Jesus fez e faz. E não cansa de fazer, porque ele morreu, ele deu o sangue dele, derramou. Então, irmãos, que a gente venha sempre fazer essa reflexão.